Eu costumo falar sempre que não interessa quem você seja, o que você faz para viver, a economia digital já está mudando, já mudou a sua vida. Agora, é muito importante que nós tenhamos diálogo para entender essa mudança e muito cuidado do ponto de vista de restrições que possam acontecer para inviabilizar, de certa forma, a economia digital no país. A economia digital hoje tem números impressionantes. Eu outro dia falei no evento do Movimento Brasil Competitivo, tinha tido acesso a uns dados que mostrava que em 2005, 11% do PIB mundial vinha da economia digital. Em 2016, isso chegou a 15,5%, e em 2025, a projeção é para 24% do PIB mundial com relação com a economia digital. Ou seja, é algo muito grande, envolvendo um volume grande de recursos, mas mais do que isso, envolvendo muitas pessoas, tanto do ponto de vista de consumidores, enfim, é algo gigantesco que nós temos que dar atenção adequada. Esta frente parlamentar, ela nasceu com o seguinte intuito, de poder discutir e organizar melhor esses assuntos aqui na casa. Então, ela é uma frente parlamentar mista, que tem como objetivo e pauta única discutir diversos assuntos da economia digital. Eu, particularmente, tenho um temor muito grande, porque nós temos aqui, nesse setor da economia digital, uma pauta reativa. Para dar um exemplo, na próxima semana, vai estar pautado aqui na terça-feira uma votação dos aplicativos de mobilidade. E só para contar um pouquinho a história disso, no ano passado a gente aprovou um projeto aqui na Câmara que praticamente inviabilizava os aplicativos de mobilidade. Estou falando do Uber, Cabify, 99. Esse projeto foi para o Senado. O Senado conseguiu salvar o projeto que vem do Senado para cá é bom, mas mais uma vez a gente percebe a visão corporativista tomando conta aqui da Câmara, e nós corremos o risco de votar um projeto na terça-feira que pode proibir o Uber, o Cabify, a 99 de trabalharem no país. E isso significa o quê? Você condenar 500 mil empregos no país, você condenar 29 milhões de usuários no país, 500 milhões já de impostos que são pagos anualmente já por esse setor. Estou dando um grande exemplo que vai acontecer na próxima semana e que mostra como são grandes as ameaças para esse setor que nós estamos discutindo aqui hoje. E eu entendo que um dos papéis fundamentais da frente parlamentar é de educar o parlamento do ponto de vista de nós parlamentares, da nossa assessoria, com quem discute esse projeto, para a gente evitar essa visão restritiva da economia digital hoje no país. Eu queria convidar aqui à mesa, já está aqui o Fábio Rua. O Fábio foi quem participa da frente parlamentar conosco desde o começo, e final do ano passado foi quem sugeriu essa mobilização, esse evento. Então, Fábio, grato mais uma vez por tudo que você tem feito pela frente. Você vai, junto comigo aqui hoje, dividir a mesa e conduzir aqui os debates. Queria convidar também o João Emílio Gonçalves, da Confederação Nacional da Indústria, o Cláudio Gastal, do Movimento Brasil Competitivo, e o Fabrício Mota, do Senado Federal, que é um grande especialista nessa legislação de economia digital, vai poder muito contribuir com o nosso debate aqui hoje. Bom, antes de passar aqui a palavra ao Fábio, como eu disse, nós temos que sair de uma pauta reativa com uma pauta proativa. Então eu entendo que um dos principais trabalhos da frente em vez de ter projetos, em vez de ficar na defesa, ter uma pauta proativa de projetos que possam incentivar a economia digital. E eu acho que seria muito rico que esses projetos pudessem nascer
desse tipo de debate que nós estamos tendo aqui hoje. Nós temos que ter um cuidado muito grande com qualquer projeto relacionado à economia digital, que é o cuidado de apresentar princípios, diretrizes, mas por ser uma economia extremamente mutante e moderna, você não pode ter projetos que venham a delimitar muito as coisas. Então, acho que esse é um debate que vamos ter que fazer aqui. Qualquer regulamentação nesse setor, ela tem que ser de princípios, ela tem que ter diretrizes, mas se você detalhar muito, você pode estar matando inovações futuras. Então, agora eu vou passar a palavra ao Fábio Rua, do Movimento Brasil País Digital, e o Fábio vai conduzir esse debate aqui hoje comigo. Deputado, antes de tudo, queria agradecer demais pela abertura, pela acolhida, pela sua lucidez ao apresentar todos os desafios que a gente enfrenta hoje, com a implementação de uma agenda positiva nessa área de economia digital. Dispensável dizer todas as transformações pelas quais o mundo passa hoje, todas as oportunidades que existem hoje para serem abraçadas pelo Brasil. Ótimo, obrigado. Como um país aberto, um país que compreende as oportunidades financeiras e sociais advindas da economia digital e que, obviamente, debate num nível absolutamente maduro todas as possíveis mudanças regulatórias que podem acontecer para dar a segurança necessária para o usuário, para a sociedade, para as empresas e para os governos de implementar, né, as mudanças que estão sendo propostas por aí. Deputado, a Frente Parlamentar de Economia Digital e Colaborativa, ela surge num momento absolutamente pertinente, num momento em que esses debates certamente vão crescer em número, em complexidade, e ter os assessores parlamentares, não sei se ficou muito claro, mas assim, o objetivo desse seminário era convocar os assessores parlamentares, que são as pessoas responsáveis pelo processo de formulação das leis. São as pessoas responsáveis por compreender a complexidade desses temas todos que são levados à votação pelos nossos representantes eleitos. E vocês, né, estando preparados, podendo debater, podendo compreender, né, todos os lados que estão envolvidos nesses temas, nesses debates, certamente vão propor leis cada vez mais inclusivas, abertas, que vão beneficiar todos. Então, muito bacana poder estar aqui dividindo com vocês um pouco, né, das nossas preocupações, percepções, nossa agenda positiva. O Movimento Brasil País Digital, vou falar dele um pouquinho mais para frente, mas é um movimento que visa antecipar debates e não entrar em debates, né, post-mortem, mas debates que vão ocorrer, porque essa economia é uma economia extremamente, né, ágil e que se transforma a cada dia. Com o Movimento Brasil País Digital, a gente se propõe a alimentá-los com informações e a buscar formas de contribuir para que vocês possam cada vez mais pesar o conhecimento que vai ser adquirido nesses debates altamente complexos e desafiadores. Eu tenho uma apresentação, PowerPoint aqui, que não vai demorar mais que 15 minutos. Me permitam, eu vou falar um pouco rápido, porque os slides aqui eles são bastante dinâmicos, e qualquer dúvida a gente volta a falar no final do nosso seminário aqui. A gente dividiu os painéis, só para deixar claro aqui também, de modo a deixar as perguntas para o final. Então, se puderem anotar, né, as dúvidas ao final do último painel, a gente vai trazer todos os panelistas aqui para a mesa e vai abrir para as perguntas. Então, rapidamente, o Peter Thiel, ele é um dos maiores investidores do Vale do Silício, ele foi um dos primeiros investidores do Facebook, ele foi um co-criador do PayPal e segue investindo aí na nova economia, bilhões e bilhões, é um visionário, é uma pessoa que merece ser ouvida quando a gente fala sobre tecnologia. E ele tem uma frase meio crítica em relação à evolução da tecnologia ao longo dos últimos anos, que eu gostaria de me debruçar um pouquinho sobre ela, e os slides a seguir eles vão deixar claro qual é a minha intenção aqui. Mas ele diz, né, que queríamos carros voadores, ele se refere ao século XXI, né, e em vez disso nós temos 140 caracteres se referindo ao Twitter, sem demérito algum. Exato, evoluiu, nessa frase está desatualizada. Mas se referindo ao Twitter, dizendo, poxa, a gente está pensando em carro futuro e assim, a grande revolução tecnológica hoje é um aplicativo que permite troca de mensagens com 140 caracteres. E, Cíntia, você está com a... De fato, nós não temos carros voadores, né? O que foi preconizado na década de 60, né, pelo criador dos Jetsons, né? Mas
Vejam só como a tecnologia evolui, como a tecnologia hoje faz parte da nossa vida de modo indissociável. Próximo, por favor. Não temos carros voadores, mas temos os assistentes cognitivos, né, que ajudam a gente a tomar decisões, que ajudam a gente a planejar eventos, a marcar médicos, a chegar nos lugares. Temos o Watson da IBM, a Siri da Apple, a Cortana da Microsoft. Próximo. Temos, né, esses aplicativos que com R$20 você tem no seu computador, no seu celular, no seu computador, sem comer absolutamente nada da bateria, da memória, todas as músicas já gravadas na história da indústria fonográfica mundial, absolutamente ao nosso alcance. Temos a Netflix, que da mesma forma, por módicos R$15, você consegue assistir praticamente todos os filmes e os concorrentes da Netflix também, os serviços por streaming de vídeo. Temos agora a Amazon, né, inovando cada vez mais, agora fazendo entregas por drones. Dependendo do lugar onde você está e da hora que você faz a solicitação de uma compra, em até X minutos ou em poucas horas você vai receber um drone na sua casa com sua encomenda. Próximo. Temos os carros autônomos e os semi-autônomos, né? A Tesla aqui na foto, esse é um carro aí, piloto, mas o fato é que isso se transforma rapidamente a ponto de, em 2, 3 anos, os carros autônomos e semi-autônomos passarem a fazer parte da nossa vida no dia a dia de uma maneira muito tranquila, do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de hábitos da sociedade. Temos robôs que são assistentes ou assessores, né? Esse caso aqui específico é um assistente cognitivo, tipo como se fosse um concierge. Você entra num hospital e ele começa a fazer perguntas para você e a depender das suas respostas, ele vai te direcionar para o melhor serviço médico, né, de acordo com a sua condição. Isso economiza tempo, isso economiza dinheiro, isso economiza recursos. Temos, de novo, o exemplo da Amazon aqui. Você, né, lançou recentemente o tal do Amazon Go. Você entra num supermercado ou numa mercearia, você clica o aplicativo, liga o aplicativo, ele começa a monitorar com todos os sensores instalados na loja. Você pega as coisas da prateleira, coloca na cestinha, sai, não põe a mão na carteira, ele vai debitar no seu cartão de crédito imediatamente todos os itens que você adquiriu. Até para arrumar namorado ou namorada, hoje você tem os aplicativos, você não precisa sair de casa, não precisa mais, né, buscar outras formas de encontrar o seu par perfeito, senão gostar ou não gostar no aplicativo do celular. Para pedir pizza, hoje você usa os chatbots, né? Você vai, a pizzaria te faz perguntas, você responde, ele vai direcionar a pizza que melhor atende a sua fome, a sua vontade de comer naquele momento. Como disse o deputado, né, a gente vive hoje a era do compartilhamento. Quem não tem um aplicativo de Uber, de Cabify, de 99 instalado no seu celular, e quem não faz uso disso frequentemente, como isso mudou a nossa vida. Né? Próximo, o Airbnb, poxa vida. Quem poderia imaginar, né, que existe segurança numa troca comercial entre uma pessoa interessada em conhecer um local, né, e o dono de uma casa, uma residência privada que oferece sua casa para que você, né, tenha a sua estada, né, aproveitada, sentindo que você está num lugar menos frio do que um quarto de hotel. O Airbnb deixando muito claro que isso é possível. Aí tem também, isso cada vez mais, né, os serviços de troca de bens e trocas de serviços. Então esse aqui é um exemplo de um serviço que troca gravatas. Então eu vou a um evento, eu não uso gravata, o deputado Thiago também não, o primeiro deputado, né, do parlamento que não usa gravata, isso que fica registrado nos anais da Câmara dos Deputados. Relógio, eu quero ir para um evento, quero ir para um relógio diferente, eu troco, eu alugo um relógio, esse relógio é entregue na minha casa e depois eu devolvo esse relógio. Para isso é necessário segurança, é necessário confiança, é necessário uma série de coisas que permeiam as relações humanas desde que o mundo é mundo, mas que agora estão sendo digitalizadas. Aqui tem essa aplicação. Você vai para um país e você não conhece a cultura do país, não conhece a culinária do país, não conhece ninguém no país. Você se voluntaria aqui para fazer parte de uma mesa de jantar diversa com pessoas que você nem conhece, que você vai conhecer e vai te ajudar a enriquecer a sua experiência nesse país. Próximo. E, quer dizer, por que eu estou falando tudo isso? Né? Estou falando rápido de propósito para dar depois espaço para todos os nossos outros convidados. Não é para passar, né, a informação de que a tecnologia é sensacional, de que ela mudou a vida de todos nós.
Mas eu quero fazer o link aqui com a atividade de vocês. Tudo isso só é possível, tudo isso só está hoje presente nas nossas vidas, porque para isso, a matéria-prima disso tudo são os dados. E dado é um tema que se discute nessa casa, que se discute na casa ao lado, que se discute em vários órgãos do Executivo Federal há muito tempo. E não é dado pelo projeto de lei de proteção de dados apenas. Quando a gente fala de dados, a gente está falando de internet das coisas, a gente está falando de big data, de blockchain, de todas as tecnologias que hoje são possíveis chegarem, né, aos nossos smartphones, aos nossos relógios, né, sem grandes complicações. Os dados, pode passar, Cíntia. Pode passar. Essa frase, ela não é minha. Essa frase foi dita pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, questão de 2 meses num seminário sobre tecnologia. Ele diz: o Brasil tem uma sociedade digital e um governo analógico. Isso não é uma crítica minha ao Movimento Brasil Digital, ao governo, pelo contrário, mas é uma reflexão que foi feita pelo ministro de Estado, que é importante que ela seja, né, assimilada, né, na cabeça de todos nós, porque temos uma lição de casa a fazer. Temos que buscar formas de digitalizar ou digitizar, que é o termo técnico correto, né, a maneira como nós entendemos inovação, a maneira como nós entendemos desenvolvimento nesse país. Próximo. Por outro lado, e para provar que isso não é uma crítica, o governo tem feito muita coisa nessa área. Tirando o legislativo, num primeiro momento do debate, depois eu incluo de novo, mas o governo tem se preocupado em implementar projetos que vêm sendo debatidos há anos, né, no governo federal, que hoje aparentemente estão avançando. Então a gente está falando de uma identidade civil única, a gente ter uma carteira de identidade com um número padronizado que vai nos identificar em todos os serviços que a gente consome ao longo da nossa vida. Tem a interoperabilidade dos sistemas do governo federal. Pode parecer difícil de acreditar para quem não é da área, mas os sistemas do governo federal, estadual, municipal, dos governos como um todo, ao longo do tempo, eles foram crescendo de uma maneira tão, né, vertiginosa, que hoje eles são monstros que não se falam entre eles. Então, você tem 3, 4, 5, 6 bancos de dados numa secretaria, você não consegue integrá-los, porque esses bancos de dados não conversam entre eles. João Emílio, boa tarde. Boa tarde. Do carro autônomo a gente não vai mais atrasar. Boa. Plataforma de cidadania digital. Então, o governo interessado em aumentar a transparência na prestação de serviços e na transferência de informações para o cidadão. Próximo. Carteira de trabalho digital, agendamento virtual do SUS e tantos outros projetos que o governo federal, e não é esse governo, é uma coisa que vem sendo construída, né, ao longo de muito tempo, que agora fortuitamente está sendo implementada. Próximo. E aí, do lado, né, legislativo, eu já mencionei alguns desses temas aqui, mas privacidade, segurança cibernética, proteção de dados, blockchain, internet das coisas, criptomoedas, inteligência artificial, aplicativos de mobilidade, como disse o deputado, são temas que estão na pauta de diversas comissões dessa casa, estão na pauta de reuniões de liderança, que mais e mais ganham a atenção dos nossos parlamentares. Por outro lado, como o ministro Diogo Oliveira mencionou, né, que a gente tem um governo analógico, uma sociedade digital, parece não haver ainda uma integração ou uma convergência entre o que a sociedade espera e o que o governo tem proposto em termos de legislação. Então, por mais que, né, tenha aprimorado, né, a interlocução, e foi aprimorada, essas audiências públicas sobre todos esses temas que estão sendo mencionados aqui, elas têm crescido muito em quórum, em engajamento, em conhecimentos técnicos. Mas o Movimento Brasil País Digital, e de novo voltarei a ele, né, ele entende que precisamos fazer mais. E aí, próximo. E aí entro, né, no ponto aqui para apresentar a nossa organização, aqui, o nosso movimento. Para não parecer incoerente, esse é um movimento digital. É um movimento que defende uma melhoria no conhecimento da sociedade civil, da população, do indivíduo, em relação à importância do uso de dados para o desenvolvimento de suas vidas, da sociedade, da economia que gira em torno, né, da sua vida. Ele é materializado por meio de um site,
de uma página no Facebook, de um Twitter e de oportunidades como essa para que a gente possa, né, trazer à sociedade civil, aos representantes da sociedade civil, informações sobre a importância da tecnologia para as nossas vidas. Esse não é um movimento de empresas de tecnologia, esse é um movimento de entidades representativas de diversos setores, inclusive de empresas de tecnologia, mas ele tem o objetivo puro e simples de desmistificar o bits and bytes, né, a discussão técnica pesada de tecnologia, e trazê-la para um debate palatável aos ouvidos, né, de todas as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais sobre isso. Próximo. No nosso site a gente traz assim casos práticos assim extremamente fáceis de serem absorvidos de praticamente todos os setores, de todos os temas da economia, tentando mostrar a importância do uso dos dados para a viabilização de serviços dos mais diversos. Então a gente tem aqui casos sobre, volta só um pouquinho, que não dá para ler, só para eleições, esportes, finanças, indústria, turismo, varejo, transparência, segurança, saúde e por aí vai. Assim, deixando claro, de uma maneira muito pragmática, de que forma que a tecnologia, que os dados estão transformando a vida das pessoas. Próximo. Aqui um exemplo rápido dessa nossa página do Facebook, curiosamente, até para justificar, né, o fato da gente estar aqui, é um movimento que ganhou atração. A gente está há quanto tempo, Andrei? 2 anos e meio? 2 anos. A gente no Facebook tem 164 mil seguidores. E não seguidores passivos, seguidores que dia após dia aumentam seu engajamento na plataforma, cidadãos interessados em conhecer mais. Todos os dias a plataforma é atualizada, com notícias, com estudos, com vídeos, com depoimentos, com entrevistas, né? E parênteses aqui, pode passar, Cíntia? Essa sessão agora está sendo transmitida ao vivo no Facebook e do canal da fanpage do Brasil País Digital. E a gente procura fazer isso cada vez mais, porque a gente quer levar transparência, a gente quer mostrar que todos os lugares em que a gente tem, né, advogado aqui pela inclusão digital e pela economia criativa, a gente tenha condições de compartilhar as informações para o maior número de pessoas. Próximo. Temos também aqui uma página no Twitter, que também é uma ferramenta que tem se mostrado bastante efetiva para que a gente possa ampliar, né, os nossos seguidores e ampliar o tipo de informações que a gente passa. E obviamente nada disso teria sido possível se a gente não tivesse um crescente número de entidades que apoiam essa iniciativa. Temos a ABS, a ABIS, que está representada aqui, a CNI representada, IAB, VSA, FENAINFO, Brascom. Então, vocês podem ver, tem entidades sim de tecnologia, mas tem entidades que não são primordialmente do setor de tecnologia, todas interessadas em desmistificar essa questão e contribuir para que a gente tenha um Brasil cada vez mais digital e menos desigual. Então, eu termino aqui, agradeço o tempo de vocês, peço por favor para que vocês sigam o nosso perfil no Twitter, sigam o nosso Facebook, interajam e nos procurem sempre que vocês tiverem alguma ideia ou sugestão de temas a serem tratados. Vamos seguir o evento. Obrigado, deputado. Obrigado, Fábio. Eu queria só reforçar ao que o Fábio colocou aqui, que o grande objetivo desse primeiro seminário é exatamente a gente estabelecer um diálogo mais aberto, mais forte com a assessoria parlamentar da Casa. Entendendo, Fábio, que não é atrás, à frente de cada bom projeto parlamentar que é apresentado aqui nessa Casa, você tem uma assessoria extremamente competente. E é muito importante que essa assessoria tenha sintonia com esses temas. Por ser um tema novo e de muita mutação, esse tipo de diálogo vai ser muito importante para a gente criar uma massa crítica capaz até de gerar grande influência nos parlamentares. Então, eu entendo que esse evento é estratégico nesse aspecto. Acho que não existe nenhum parlamentar nessa casa que ao pensar um projeto, ao relatar um projeto, ele não tenha um bom assessor ao lado dele para fazer isso acontecer. Então, vocês têm um papel de grande influência, de grande liderança nesse processo aqui na casa. Então, é muito importante a participação e eu queria ser grato a todos vocês que estão aqui presentes. Boa
tarde, deputado Thiago Peixoto. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade aqui. Assim como os parceiros do movimento Brasil País Digital, Fábio, Gastal do MBC também, Fabrício, que já esteve com a gente também na CNI várias vezes e vem estudando e contribuindo muito para a discussão. E queria cumprimentar também o Ronaldo Lemos, que imagino esteja ouvindo a gente agora. Fico muito feliz de ver, a gente começou a discutir questões relacionadas à digitalização, à indústria 4.0 há cerca de 2, 3 anos atrás. O tema era praticamente desconhecido, ninguém falava disso. E a velocidade com que o tema tem ganho atenção, e isso a gente vê claramente aqui também o engajamento do Congresso Nacional nesse tema, nos dá muita alegria, nos anima, porque isso é fundamental que os diversos atores, as diversas participantes da sociedade entendam melhor esse tema para que a gente possa ter regulações mais adequadas e consiga desenvolver esse ambiente que vai ser certamente decisivo para o desenvolvimento. Falando de digitalização de modo geral, a gente vê que ela é cada vez mais presente na vida das empresas e das pessoas, né? Desde de aplicações e de uso de smartphone até a atividade industrial propriamente dita, e com um potencial muito grande de revolucionar o nosso cotidiano, como em algumas áreas já vem revolucionando. E se apresenta, né, a tecnologia digital como um grande potencial para o Brasil tratar grandes desafios nacionais, na área de mobilidade, na área de segurança, na área de saúde, né? E o que o Fábio mencionou na fala dele, do Movimento Brasil País Digital, ele mostra isso, ele mostra que esse tema é um tema que interessa a toda a sociedade, né? Não é um tema que interessa a um ou a outro, ou que o desenvolvimento dele se dê em detrimento de um ou de outro segmento, né? E a gente tem percebido ao longo dos debates que são temas nos quais a regulação pode caminhar de forma equilibrada, de forma harmônica, para atender os interesses e as necessidades de todos os atores. E aí, indo para a indústria 4.0, né, a indústria 4.0 é entendida como a aplicação dessas tecnologias digitais em grande escala na produção industrial, com impactos em eficiência, impactos na viabilização de novos modelos de negócio, novos produtos também. Ela é um fenômeno relativamente recente. No mundo, esse tema começou a ser discutido em alguns lugares, com nomes diferentes, indústria 4.0, manufatura avançada, mas mais ou menos ali entre 2011 e 2013 os primeiros exemplos. Então, a parte boa dessa história é que a gente não está atrasado, a parte ruim é que a maioria dos países tem avançado de forma cada vez mais rápida. Isso coloca para o Brasil um duplo desafio, porque a gente precisa, a gente no Brasil precisa lidar com os desafios do passado e com os desafios do futuro ao mesmo tempo, né? Então, a gente pensa em alguns momentos, mas tem todos os problemas do custo do Brasil, tem uma série de desafios e a gente vai olhar para a alta tecnologia, mas se a gente não fizer isso em paralelo, quando a gente resolver um dos problemas, o gap de competitividade vai ser ainda maior. Então, é um desafio fazer as duas coisas ao mesmo tempo e fazer rápido para manter o ritmo dos outros países. O tema velocidade também é mais importante na quarta revolução industrial do que nas anteriores, porque a velocidade de difusão das novas tecnologias é muito maior do que foi no século XVIII e que foi depois na segunda revolução industrial e na terceira, né? E falando de tecnologias, a indústria 4.0 ela se materializa na combinação de um conjunto de tecnologias que muda de setor para setor, de empresa para empresa. Entre essas tecnologias, para mencionar algumas, a gente tem Big Data, tem computação em nuvem, tem robótica avançada, tem manufatura aditiva, impressão 3D, IoT, e que podem se combinar de diferentes formas em empresas de diferentes segmentos. Não é um processo que precisa acontecer inteiro de uma vez na empresa toda,
né? Ou seja, não é um desafio inalcançável para empresas, inclusive de pequeno e médio porte, o que a gente já percebe, inclusive, com exemplos dentro do Brasil, que empresas de segmentos como, por exemplo, o segmento de confecção já começam a adotar com ganhos de eficiência muito grandes, que vão ser importantes para elas competirem no cenário internacional cada vez mais concorrido, cada vez mais aberto, né? E além dos impactos em produtividade, são esperados impactos em novos modelos de negócio. Para algumas áreas, não basta, em alguns anos, você fabricar de forma eficiente, se você fabrica e comercializa um bem de uma forma que as pessoas não compram mais, né? Então, entra isso no conceito de servicização e de outros modelos onde, eventualmente, você não comercializa mais o bem, você comercializa de outra forma, ou você tem um produto inovador que adquire outras funcionalidades e a mera eficiência pode realmente não ser suficiente. E a capacidade da indústria brasileira entrar nessa onda, na velocidade necessária, e ser capaz de competir internacionalmente com outros países onde esse processo já se verifica, vai depender de um grande esforço do setor privado, né? Lá dentro do sistema indústria, por exemplo, a gente tem uma atuação já, um planejamento muito forte do Senai, para fazer qualificação de recursos humanos nessa área, para fazer apoio tecnológico para que as empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, consigam compreender e absorver as tecnologias, mas vai depender também de muito apoio do Estado, que vai precisar se dar em nível compatível com o que a gente tem visto nos outros países. E mesmo para os países desenvolvidos que já partem de um ecossistema, de um ambiente de negócios mais favorável, a indústria 4.0 está no centro das políticas industriais desses estados, construindo laboratórios, estimulando pesquisas, fomentando a modernização das empresas de pequeno, médio e grande porte. Então é preciso realmente, sob o risco da gente ver um distanciamento cada vez maior, que um nível similar de engajamento exista no Brasil. A gente fez um estudo novo na CNI, publicamos agora há cerca de 2 ou 3 semanas, que procurou mapear o desafio de competitividade que a gente tem no Brasil. Existem vários estudos da CNI, de outros parceiros, mostrando esse gap de competitividade. E o que a gente percebe ali é que, por uma série de razões, tem vários setores que têm uma situação de fragilidade em relação aos principais concorrentes internacionais. E a parte boa, quando a gente olha para a indústria 4.0, é que a adoção dessas tecnologias pode permitir dar um grande salto de competitividade. A gente, apesar de em alguns segmentos não ter passado ou não ter incorporado plenamente o que a gente entende como a terceira revolução industrial, a gente pode pular direto para a quarta. Então é uma oportunidade de fazer um movimento ao mesmo tempo que os principais países do mundo estão fazendo, né? Essa é a oportunidade que não pode ser desperdiçada. No estudo de 2016 que a gente fez, a gente identificou 7 dimensões relevantes para o desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil, que passa pela identificação das oportunidades das cadeias produtivas, pensando do ponto de vista da incorporação de tecnologia, por instrumentos para desenvolver tecnologia, que em muitas áreas a gente tem todo o ecossistema produtivo já instalado no Brasil, as maiores empresas do mundo, empresas da área de software, com muita competência no Brasil, um segmento de startups, que é um segmento novo nesse mercado, que tem desenvolvido muitas soluções para empresas de todos os portes, inclusive de grande porte, a própria academia, com potencial para contribuir para o desenvolvimento de conhecimento. Então, é preciso a gente avançar na forma de conseguir integrar esse ecossistema para produzir tecnologia e inovação no país. Tem uma agenda muito importante relacionada à infraestrutura, principalmente de banda larga. Tem agendas relacionadas a aspectos regulatórios, que eu vou tocar rapidamente aqui na frente. Formação e requalificação de recursos humanos também vai ser um item decisivo, né? Para a gente, lá na CNI, isso é muito importante. A gente tem o Senai e o SESI pensando muito nisso e já desenvolvendo cursos, desenvolvendo metodologias, construindo todo um portfólio de ações. E tem um tema importante também, que é a governança e coordenação dos instrumentos.
Porque quando a gente pensa em tudo que é oportunidade de digitalização, a gente tem oportunidades em várias áreas, como eu já mencionei, na área de saúde, na área de eficiência energética, na área de mobilidade, e tem dois jeitos de fazer isso. Cada órgão cuidando do seu, as grandes prefeituras pensando em mobilidade urbana, energia cuidando da sua parte, e a gente eventualmente ter essas tecnologias sendo aplicadas no Brasil, mas perdendo a chance de ter um esforço coordenado, desde a definição de padrões até políticas de compras e de fomento, coordenando inclusive com os agentes de fomento como BNDES, FINEP, e aproveitar para não só ter um esforço modernizador, mas ter um esforço modernizador que contribua para alavancar a capacidade produtiva nacional. Fazer essa coordenação não é uma coisa trivial, a gente não tem visto isso ao longo do tempo, mas vai ser certamente uma grande oportunidade de aproveitar esse processo. E só para mencionar, deputado, rapidamente alguns aspectos regulatórios, tem aspectos relacionados a telecomunicações. A gente tem uma regulação que olha muito por um desafio do passado, que era a universalização da telefonia fixa, que é um serviço, enfim, comunicação é um serviço fundamental, essencial, mas a telefonia fixa é cada vez menos uma opção para a sociedade. As pessoas já estão abrindo mão disso e a gente continua tendo um sistema de incentivos para estimular nessa direção. Então, um ajuste nessa regulação, e a gente sabe que o Congresso Nacional tem olhado para isso, é importante para rever o modelo e direcionar toda a estrutura de incentivos e de estímulos para a conexão à internet em banda larga, internet móvel, independente do regime de prestação de serviço. No campo de dados pessoais, é outra agenda muito importante. A gente tem e já num evento com o senhor a gente teve a oportunidade de discutir isso, o Brasil tem certamente dos países com a importância do Brasil, salvo engano, é o único que ainda não tem uma legislação, o que acaba sendo uma oportunidade porque a gente consegue aprender com as melhores práticas já adotadas pelos outros países. É fundamental ter um balanceamento com os diversos interesses que existem, e a gente entende que é plenamente possível a utilização dos dados pessoais, tanto pelo setor privado quanto pelo setor público, sem que isso afete o desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Existe uma série de benefícios que a gente pode, se for para exemplificar, desde o uso de aplicativos que facilitam a vida das pessoas, até na utilização de vários sistemas de Big Data, olhando, por exemplo, para exemplos na área de saúde, e, sem dúvida, para a indústria é fundamental, não só permitindo o aumento da produtividade, mas também permitindo a oferta de serviços associados a produtos e contribuindo também para o próprio desenvolvimento de produtos e a concepção de novos serviços. E, finalmente, para concluir, padrões de segurança da informação são temas cada vez mais importantes. Com a conexão, os dados das empresas, assim como o dado do cidadão, é uma preocupação permanente, e tanto em um caso quanto no outro, o importante é que a gente busque formas de garantir essa segurança alinhados com o que existe fora do Brasil. Esses padrões são cada vez mais globais, os fluxos de informação, a forma como eles circulam, as formas como eles são mais bem empregados exigem a troca de informações entre países, e é importante que seja observado isso para garantir que esse sistema sirva para dar segurança e, ao mesmo tempo, aumentar a integração do Brasil com outros países, porque um isolamento nessa área certamente seria desastroso do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social brasileiro. Enfim, eram algumas ideias que eu queria trazer aqui. Agradeço de novo a atenção de todos, a sua receptividade aqui e o apoio para a gente discutir essa agenda. Obrigado, João. Eu acho que é importantíssimo essa conexão entre uma indústria já sólida e tradicional
com a nova indústria, que não é a indústria do futuro, é a indústria do agora. E então esse diálogo, essa relação. Eu particularmente fiquei muito interessado com a sua posição com relação a gente pular etapas, que talvez a gente não tenha passado por algumas etapas no processo industrial que possam até nos ajudar agora num novo processo mais digital, onde a tecnologia tenha mais influência. Boa tarde, Manaus. Pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente eu queria agradecer ao deputado Thiago Peixoto pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa estar participando desse evento da Frente Parlamentar. Eu vim acompanhando os trabalhos da Frente Parlamentar e sou um grande entusiasta da criação dela. Queria também cumprimentar o Fábio Ruas, o Fabrício, que está aí, a jornalista Cristina De Luca, que está nos acompanhando ao vivo online aqui pelo Facebook. Também cumprimentar o José Emílio e todos que nos assistem, tanto pela web quanto presencialmente. Para mim é uma satisfação muito grande participar. Estou longe, estou nesse mês ministrando um curso sobre tecnologia e políticas públicas aqui na Universidade de Colômbia. Então é uma satisfação a gente usar a tecnologia para permitir essa fala remota. Bom, o que eu tenho para dizer são alguns pontos. Acho que o deputado Thiago Peixoto já enfatizou alguns aspectos que são importantes. Por exemplo, é a necessidade de construção de uma agenda positiva no Brasil. Eu acho que o Congresso Nacional pode e tem a capacidade de apresentar projetos de lei que sejam estruturantes para essa área de tecnologia, de inovação. Há muita coisa de inovação acontecendo no Brasil. Acho que a gente precisa se dedicar a ela, prestar atenção ao que está acontecendo no país. A gente tem um ecossistema de inovação muito forte. Eu vou até falar um pouquinho disso. Vou apresentar também alguns casos que eu acho que podem ser importantes para a gente entender esse ecossistema de inovação no Brasil. Bom, a primeira mensagem que eu gostaria de passar, e aí eu já vou pedir licença para compartilhar a minha tela, justamente sobre esses pontos que eu acho que são relevantes para a gente tomar como medidas de políticas públicas. Então, a primeira coisa que eu acho fundamental, a primeira agenda que é abraçada por suas consequências sistêmicas no Brasil, é a necessidade de conectar todas as escolas do Brasil em banda larga. Esse é um projeto que eu tenho trabalhado nos últimos 4 anos, junto com o ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, a Fundação Lema e outros parceiros, para praticamente se criar um plano nacional de banda larga nas escolas. Por que a escola? Porque a escola, primeiro, todos os municípios do Brasil têm escola. Banda larga para as escolas, você também está beneficiando as cidades, os municípios, as vizinhanças que vão receber essa capacidade de infraestrutura. E eu acho que a escola lugar por excelência para receber a banda larga. Eu acho que a gente pode promover uma transformação a partir da conexão das escolas, eliminando questões como determinismo geográfico, levando a um novo modelo de educação, onde materiais educacionais estão online, onde o aluno tem a capacidade de desenvolver habilidades, por exemplo, para lidar com a chamada indústria 4.0, que o José Emílio mencionou. Então, conectar as escolas no Brasil é essencial. Hoje, boa parte das escolas estão conectadas, mas essa conexão é de baixíssima velocidade. São escolas que estão conectadas, na sua grande maioria, 2 megabits por segundo. E isso é muito pouco. Só para você ter uma ideia, se tiver 2 alunos assistindo um vídeo naquela escola, a conexão praticamente está esgotada. Então, eu acho que existe já, a partir do Executivo e algumas iniciativas também no âmbito do Congresso, que apontam nesse sentido. Então, acho que esse tema está maduro, está bem desenvolvido.
Há um estudo técnico, inclusive, que prevê as mudanças legislativas que devem ser necessárias para promover esse tipo de esforço. Então, é um tema que está, vamos dizer, maduro para ser abraçado pelo Congresso Nacional e acredito que seja uma pauta relevante para o país e muito positiva. Só para a gente ter um panorama geral, países como o Uruguai fizeram a mesma coisa, conectaram todas as suas escolas, o México, os Estados Unidos, especialmente no momento da crise de 2008, apostou na expansão de banda larga, tendo a escola como um dos pontos de referência. Então, o Brasil, eu acho que tem condições e as capacidades necessárias para, num período curto de 4, 5 anos, conectar todas as escolas públicas. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nessa agenda. Para além disso, como dá para ver, eu separei aqui alguns sites que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que vale a pena a gente pensar no ecossistema de inovação brasileiro. Eu acho que a gente tem hoje um fenômeno muito importante, que é garotos e garotas no Brasil fazendo processos de inovação, criando empresas inovadoras, e eu acho que isso está pouco visível, deveria ser mais visível, e mais do que isso, deveria ser objeto de um marco regulatório de proteção às startups no Brasil. Eu acho que a gente está faltando no nível institucional. Eu acho que muitos projetos de lei eventualmente acabam dificultando a vida das startups. Eu acho que a gente precisa de um marco regulatório para apoiar a vida do empreendedor brasileiro. Então, o Brasil está na ponta. A gente tem exemplos como essa empresa de São Paulo, chamada Nama, o site é nama.ai, que é uma empresa de inteligência artificial que está, inclusive, criando aplicações para o setor público. É uma empresa que consegue usar a inteligência artificial de uma forma bastante avançada, oferecendo soluções, por exemplo, de atendimento para o setor público por meio de chatbots e outras modalidades. E é uma empresa de inovadores jovens, inovadores que estão correndo o risco necessário, reunindo o conhecimento necessário, criando a sua rede para fazer uma aplicação de ponta em inteligência artificial. Então, o site deles, curiosamente, está aqui até em inglês, mas a empresa é brasileira. E eu acho que é um exemplo, por exemplo, merece destaque e apoio. Também em inteligência artificial, outra empresa baseada em São Paulo, como a Kunumi, está aqui até a manchete da revista Exame, dizendo: a pequena Kunumi vai brigar contra o Google. Exatamente pela missão da empresa de desenvolver aplicações de inteligência artificial em áreas como saúde, educação e vários outros campos, onde o Brasil pode se destacar. Há uma corrida global hoje para o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. E nós não podemos deixar que essa corrida fique só entre Estados Unidos e China. Eu acho que a gente tem que apostar nisso. O papel de grandes empresas como a IBM é fundamental, e dentre várias outras, mas eu acho que a gente precisa também fomentar os empreendedores brasileiros que estão atuando nessa área. E eu acho que a Kunumi é um belíssimo exemplo de aplicação de inteligência artificial para vários setores e me deixa muito entusiasmado com a possibilidade de inovação no Brasil. E agora na área de educação, surgida nesse caso em Belo Horizonte, o AppProva, que tem um caso de sucesso extraordinário, uma empresa que decolou e em menos de 4 anos acabou sendo adquirida por uma grande empresa de educação, mas surgida também por empreendedores brasileiros, no caso situados em Minas Gerais, no chamado San Pedro Valley, que é um lugar de grande inovação no bairro de São Pedro, em Belo Horizonte, e que reúne ali em si um ecossistema de mais de 100 empresas apostando em inovação e tecnologia, querendo crescer. Eu acho que o AppProva é um grande exemplo disso, oferecendo aplicações gratuitas para quem quer estudar para o vestibular
e eventualmente mudando e permitindo até a mudança na vida de várias pessoas que não têm acesso a, vamos dizer, um bom sistema educacional no Brasil. E eu acho que esse aqui é um grande exemplo de iniciativa que tem claramente um efeito positivo e um impacto, vamos dizer, de inovação, empreendedorismo muito claro. Outro exemplo rápido para compartilhar, eu não quero falar por muito tempo, é o aplicativo Mudamos, que nós fizemos no ITS, do Instituto de Tecnologia e Sociedade. É um aplicativo que usa blockchain para promover assinaturas em projetos de lei de iniciativa popular. O aplicativo já foi baixado por mais de 600 mil brasileiros e brasileiras. Nós já recebemos mais de 7 mil propostas legislativas nesse período de lançamento do aplicativo. E eu acho que é algo muito positivo, porque mostra a demanda de participação do cidadão. E mais do que isso, mostra que é possível usar a tecnologia para promover processos cívicos que estão previstos na Constituição, mas que estavam limitados de auditabilidade no papel. E o Mudamos resolve isso, criando um sistema de autenticação do usuário de forma multifatorial, totalmente auditável, onde a possibilidade de fraude é praticamente zero. Então, o Mudamos surgiu inicialmente para assinatura de projetos de lei de iniciativa popular, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto no âmbito federal. Está aqui uma breve mostra da gama de projetos que já estão sendo inseridos no aplicativo, inclusive sendo votados nesse momento, com toda a segurança e autenticação. E o Mudamos, essa mesma tecnologia pode ser usada para outras aplicações de interesse da democracia brasileira, como, por exemplo, prévias partidárias. Nós temos sido procurados por partidos políticos que querem usar a tecnologia do Mudamos para permitir que os seus filiados possam realizar e votarem em prévias partidárias por um aplicativo celular com absoluta confiabilidade e onde a fraude é praticamente impossível. Então, eu acredito que o Mudamos ele tem uma contribuição a dar não só pelos projetos de lei de iniciativa popular, mas também por essa possibilidade de permitir o uso também dentro dos partidos das aplicações que ainda a gente está desenvolvendo. Então, acho que esse outro exemplo usa blockchain, está na ponta desse tipo de tecnologia e é uma inovação brasileira. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar também com relação ao uso do blockchain, essa outra startup também surgida no Brasil, chamada Original Mine, que é uma startup pioneira no uso de blockchain no Brasil, dando aqui o potencial de inovação nessa tendência que eu acho que é tão importante, que é de apoiar uma onda nova de desenvolvimento e de aplicações baseados em sistemas de blockchain. Então, isso está acontecendo no Brasil, precisa ser notado e precisa ser apoiado. Eu acho que a gente tem hoje exemplos de países vizinhos como a Argentina, Chile e Uruguai, onde todos adotaram recentemente leis de apoio às startups. No caso mais recente, a Argentina adotou uma lei que, inclusive, cria um tipo societário novo para especificamente atender às necessidades das startups. E eu acho que o exemplo da lei argentina poderia muito bem ser copiado, inclusive aprimorado aqui no Brasil. E todos esses países que eu citei, Argentina, Chile e Uruguai, permitem a criação de empresas pela internet em um dia, a custo praticamente zero, e a empresa sai operacional no dia seguinte com o seu CNPJ já rodando. Infelizmente, a gente ainda figura no ranking dos países onde mais se demora para se criar uma limitada, por exemplo. Muitas vezes você demora 70, 80 dias para a criação de uma empresa como essa, para ter todas as permissões e outras, vamos dizer, registros necessários para operar.
Para fechar a empresa, então, nem se diga, né? Muitas vezes isso demora 5 anos para você conseguir fechar a empresa no Brasil. Então, isso precisa ser mudado. A gente está vivendo um momento em que o ciclo de inovação é muito rápido, você precisa abrir e fechar empresas muito rapidamente, justamente para permitir ainda mais jovens que estão agora empreendendo pela primeira vez, muitos deles, ao perceberem o grau de dificuldade que a burocracia brasileira, desistem. Então, esses jovens que eu mostrei estão desenvolvendo todas essas aplicações e essas empresas, esses jovens são heróis, porque eles, além de tudo, venceram a barreira da burocracia brasileira, que é confusa, é difícil, e criaram empresas que estão lá no seu caminho de promover inovação no Brasil. Então, uma vez mais, eu acho que a gente precisa de um marco de apoio legislativo às startups brasileiras, assim como fizeram países vizinhos como a Argentina, Uruguai e Chile. Para encerrar, eu queria falar sobre internet das coisas, mostrando aqui o resultado do estudo que irá embasar o Plano Nacional de Internet das Coisas. Esse estudo ele foi realizado por um consórcio, do qual eu sou um dos integrantes, um consórcio formado por McKinsey, CPQD, PNM Advogados, e esse estudo é resultado de mais de um ano de trabalho muito intensivo de todos esses parceiros do consórcio, o que culminou na elaboração de um plano bastante abrangente tratando do ecossistema de internet das coisas no Brasil, dando um caminho, digamos assim, para que esse ecossistema seja implementado no país. Então, eu estou mostrando aqui um dos estudos que coube ao meu time especificamente, que é a análise regulatória com relação à internet das coisas. Então, esse aqui é o capítulo regulatório, produto 8 do estudo, inclusive online no site do BNDES, que junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação foi quem comissionou a elaboração desse estudo. Então, para quem tiver interesse no tema, dá para ver um estudo de mais de 200 páginas, bastante abrangente, onde dá uma espécie de um diagnóstico de mudanças regulatórias e, sobretudo, desregulatórias que nós podemos implementar no Brasil para fomentar o ecossistema de internet das coisas. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aqui a gente trabalhou basicamente todos os temas, de cidades inteligentes, a urgentíssima necessidade de você implementar uma lei de proteção de dados pessoais no Brasil. Argentina, Chile e Uruguai já fizeram, e que nós estamos com uma agenda bastante atrasada nesse setor. Então, é outra agenda que eu vejo como positiva para a implementação no Brasil, mas há outros temas também, aqui tributação, mudanças no setor de telecomunicações, implementar áreas, ou seja, um estudo bastante abrangente que eu gostaria de recomendar e compartilhar também com a frente parlamentar, porque eu acho que tem possibilidades ali de criação de agendas positivas baseadas nesse estudo governamental. E, por fim, encerro a minha apresentação fazendo um convite para, no dia 23 de abril, a Universidade de Colômbia vai fazer um evento internacional para apresentar o estudo que embasa esse Plano Nacional de Internet das Coisas no Brasil. Oportunidade, a Colômbia vai também fazer com que esse evento seja Brasil e China. A China, desde 2010, já tem um Plano Nacional de Internet das Coisas em curso, então é uma oportunidade de encontro entre agentes governamentais, parlamentares e empresas desses dois países para discutirem na cidade de Nova York, na Universidade de Colômbia, formas de estabelecer uma cooperação mais profunda entre os dois países. Então vai ser um case study muito importante, é um evento que já está agendado para
inclusive já tem a confirmação tanto de agentes governamentais quanto empresas brasileiras, e eu gostaria de estender esse convite também, não só à frente parlamentar, mas a todas as empresas, IBM e outras que tenham interesse em participar desse encontro, porque eu acho que vai ser muito importante e uma oportunidade de se construir pontes de colaboração entre Brasil e China, que afinal de contas manufatura boa parte dos dispositivos de internet das coisas, e eu acho que esse encontro em Nova York vai marcar um momento muito importante de convergência entre os planos nacionais de internet das coisas no Brasil e também na China. Com isso, eu gostaria de encerrar a minha participação, agradecendo pela atenção de todos e me colocando totalmente à disposição para dar continuidade para todos esses assuntos que eu apresentei. É uma satisfação imensa contribuir com a Câmara dos Deputados, com a Frente Parlamentar, e espero que tenha dado para me ouvir bem, que a internet tenha funcionado bem, nos conectando. É isso, gente. Muito obrigado. Eu fico depois à disposição para responder perguntas que possam ser formuladas também pela plateia. Então, com isso eu me despeço. Obrigado e bons trabalhos ainda nessa tarde de hoje no evento. Até logo. Agradecer o Ronaldo Lemos, que, apesar de jovem, é um pioneiro nesse tema de legislação digital. Acho que todos nós sabemos que ele foi um dos principais, das pessoas mais ativas, né, na criação do Marco Civil da Internet, junto com o relator, que foi o deputado Alessandro Molon, e, enfim, tem muito aqui a contribuir com a frente, e vem fazendo isso, Fábio, sempre que possível. Então, agradecer a participação dele aqui conosco. E queria só fazer um comentário. Nós tivemos um evento, um almoço, na última terça-feira, da Frente Parlamentar. Estávamos presentes alguns parlamentares, eu, deputado Sandro Alex, deputado Pedro Cunha Lima, deputado Daniel Coelho e o deputado JHC, e com diversos atores da economia digital. E lá nós conversamos muito sobre a possibilidade de um próximo evento, de um próximo seminário, discutindo políticas públicas nesse setor, mas buscando experiências, João Emílio, de outras nações, de outros países. Eu acho que nós não temos que inventar a roda aqui. Existem boas experiências acontecendo em todo o mundo. Por que não ter esse debate aqui, ouvindo outras nações com relação ao que eles têm feito lá? E aí o Claudio me trouxe uma boa notícia aqui hoje, que ele já conversou com o pessoal da Embaixada Americana, que já se disponibilizaram em participar aqui do evento conosco. Então, eu queria já agradecer aqui a presença tanto da Melissa quanto da Shannon Green, que estão aqui conosco participando desse evento, e já se colocar à disposição para trazer o ponto de vista de como essa indústria, como a regulamentação dessa indústria está acontecendo especificamente lá nos Estados Unidos, e quem sabe a gente estudar outros casos. Então, agradecer a presença das duas aqui.